Obrigado. Uma boa tarde para todos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, neste domingo gostoso, né? Vamos lá então. Eu estou começando agora o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer, senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas, então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o qual não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os seres humanos sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduro para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então vamos lá. Bem-aventurados os aflitos. E aqui, de uma certa maneira, para nós que estamos na Terra, que ainda não compreendemos o porquê dos bem-aventurados os aflitos, nós fazemos os nossos julgamentos. Porque, se nós formos analisar a Terra, até mesmo nós que sabemos como que passamos lá atrás, estamos passando nos tempos atuais, com as nossas dificuldades, nós nos perguntamos, onde está a justiça? Por que tem pessoas que sofrem tanto? Por que tem pessoas que passam fome, que sentem frio, que estão presas, que têm tanta ignorância, enquanto outras são tão boas? Por que tanta diferença no mundo inteiro? Aonde que está Deus que não observa tudo isso? Mas aí que está. Deus está regendo todas as coisas. Deus está observando todas as coisas. Nós somos os seus filhos e estamos em uma escola. E essa escola não é aquela na qual nós participamos, todo mundo na primeira série, ou todo mundo na segunda série. Tem pequenas diferenças, o que quer dizer, uns passam pelas provações da riqueza, outros da pobreza, muitos estão espiando, outros estão só provando, então tem muitas diferenças. Tem uns que estão um pouco mais evoluídos, tem outros que estão um pouco menos. É preciso essa mistura para os que estão melhores espiritualmente, auxiliar os que ainda estão com dificuldades. E aí então muitos perguntam, mas por que as aflições, por que as dores, as misérias? Tudo isso são o quê? Provações. Provações igual a lições. O que nós confundimos com sofrimento. Para nós, se eu estou passando fome, eu estou passando por um sofrimento. Se eu estou passando frio, eu estou passando por sofrimento. Se eu estou passando por qualquer dificuldade afetiva, física, mental ou dificuldade financeira, todo mundo fala, eu estou sofrendo. Mas na realidade, tudo isso que nós estamos passando são o quê? São exercícios, são lições que
mediante a forma como nós interagimos com o mundo, desde existências anteriores até agora, o mundo reflete para nós. É o que nós chamamos de causa e efeito. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Todos os efeitos pelos quais nós passamos nos tempos atuais têm uma causa. Essa causa pode ser agorinha há pouco e pode ser também de centenas ou milênios de anos atrás, de existências anteriores, tá? Mas vamos lá. E aí o Cristo vem nos dizer, bem-aventurados os aflitos. Então quer dizer que o Cristo está dizendo, bem-aventurados os que sofrem? Sim, porque serão consolados na vida futura. Sofrem agora porque precisam aprender coisas, precisam ser mais pacientes, precisam aprender a se resignar, a esquecer de si mesmo, a superar as suas dificuldades físicas, mentais, a sua ignorância perante a realidade que o envolve. Precisa elevar em virtudes, precisa então ir aos poucos esquecendo os seus vícios. E como que a gente consegue isso? Passando por todas essas lições que o mundo nos dá. Tá? E aí então, lá na faculdade, nós poderíamos dizer assim, bem-aventurados os alunos que passam por lições. Olha só, eles estão passando por lições e aquelas lições vão tornar eles seres melhores, vão tornar eles profissionais, vão tornar eles pessoas conhecedoras das ciências do mundo, das ciências profissionais pelas quais eles precisam para interagir com o mundo, para trabalhar, para constituir família. A mesma coisa nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão espíritos melhores, mais evoluídos, bondosos, que se identificam mais com Deus e que estão desapegados das coisas materiais. Existem todo quanto é tipo de aflição. Como eu disse, existem as presentes que a gente já pode começar a ter de alguma maneira expiar na vida presente por um erro presente dessa mesma existência. Pode acontecer também que nós tenhamos, e a maior parte de nós passamos por isso, expiações, dores e dificuldades que advêm de existências anteriores. Também até a forma como nós lidamos com o corpo, por exemplo. Em outras existências, vamos supor que a gente abusa muito das drogadições, das bebedeiras, do fumo, de alguma maneira está degradando o corpo físico. Nós, em existências seguintes, também vamos ter de sofrer por isso, porque isso tudo fica no perispírito. Em existências seguintes, aquelas pessoas que bebiam demais vão ter alguma dificuldade física, que fumavam demais vão ter alguma dificuldade física, que abusavam do corpo físico de alguma maneira no mundo vão ter alguma dificuldade. Se as pessoas eram ingratas perante os seus pais, perante a vida, perante Deus, elas também vão colher de alguma maneira por essa ingratidão. E isso cabe muito, principalmente aos filhos, que são ingratos para com seus pais. Eles vão colher. E é possível que já colham até mesmo nessa existência. Vamos supor que nessa existência mesmo, com os seus pais não foram bons filhos. Pode ser que eles tenham dificuldades com os seus filhos. Então, nós passamos nessa terra por expiações. O que são as expiações? As expiações são muitas vezes dores mais amargas. O que seriam dores mais amargas? Tem pessoas que passam por dificuldades financeiras extremas. Parece que está a vida inteira assim e não consegue melhorar. Em questões de saúde, de repente vem uma enfermidade. E aí aquela enfermidade, de alguma maneira, deixa aquela pessoa triste, cabisbaixa. E ela tem dificuldades de superar aquela dificuldade. Amorosa, afetiva, perdas de entes queridos, entre tantas outras que pode vir a nós como expiações. E essas expiações, como eu disse, sempre tem um porquê. Tem alguma coisa lá atrás que nós as provocamos. Mas o que nós precisamos entender? Não é sair atrás do que eu fiz de errado, etc. Mas só entender uma coisa. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Todas as dificuldades, da menor a maior, pela qual nós passamos, é Deus que nos envia. E também tem uma outra coisa. Conforme nós interagimos com o mundo, as dificuldades podem aumentar ou
diminuir. Se eu estou nessa terra e eu enfrento dificuldades, mas eu busco ser forte, eu busco minha fé em Deus, eu busco a religiosidade, estar estudando o Evangelho como nós fazemos, superar as minhas dúvidas a respeito da espiritualidade, uma coisa é certa: eu tenho mais forças para superar as minhas dificuldades. As minhas provações vão ser, entre aspas, mais fáceis. As minhas expiações vão ser, entre aspas, mais fáceis. Por que isso? Porque eu aceito. Eu acredito que vem de Deus, vem dessa escola magnífica na qual eu preciso passar, e eu dou o meu melhor, com todos os recursos que eu tenho, com todos os amigos que tenho ao meu lado, com a minha família. Eu busco superar caminhando para Deus, me resignando, trabalhando, estudando, auxiliando o máximo que eu posso, buscando entender que eu só consigo encontrar a felicidade quando eu caminho para Deus, auxiliando o meu semelhante, estando pelo meu semelhante e buscando um mundo melhor. Vou dar um exemplo. Como que a gente busca um mundo melhor? Nós passamos por todas as dificuldades possíveis, desde a ignorância do nosso semelhante às inclemências da natureza. E nós passamos por uma inclemência da natureza no momento, que é o quê? Uma pandemia. Mas mesmo assim nós observamos que, por exemplo, lá em Manaus teve uma certa dificuldade, faltou oxigênio. Mas olha só que interessante, houve todo um corpo de pessoas que se uniram e mandaram recursos. Essas pessoas já entenderam para que vieram para auxiliar, que vieram para ajudar. E a partir do momento que vem o seu semelhante em dificuldade, eles agem. Então, eles já estão entendendo para o que vieram fazer aqui. Para passar pelas suas dificuldades, viver nessa terra, trabalhar, auxiliar o seu semelhante, constituir família, mas ao mesmo tempo fazer o possível para o meio também, para melhorar o meio no qual nós estamos. Tem muitos ainda que não compreendem, tem muitos rebeldes ainda que não entendem porque nós passamos por todas essas dificuldades, aflições. E por que são rebeldes? Porque ao invés de se melhorar, de ajudar o seu semelhante, de trabalhar, estudar, ampliar as suas aptidões, constituir família, estar pelo outro, eles badernam, eles prejudicam o seu semelhante, eles são ingratos. Vou dar um exemplo. Nós vemos aí as dificuldades que estamos passando perante a pandemia. Ao invés de ajudar, tem muita gente fazendo panelaço. Ao invés de ajudar com recursos, preferem criticar, preferem criar toda uma cultura do ódio. Nós precisamos entender que nós temos de nos entender, governantes, governados, é para isso que nós estamos aqui, para chegar ali em um entendimento e nos ajudar. Nos ajudando, teremos um país melhor. Teremos então menos dificuldades, menos aflições. É assim que o mundo evolui. Quando todo mundo se entende como um coletivo, como um só, um coletivo que busca a mesma intenção: paz, amor, caridade, fraternidade. Aí, consequentemente, vamos continuar ainda em aflições, ainda vão ter os que passam por dificuldades, é natural, ainda assim, enquanto este mundo for de provas e expiações, e até em mundos de regeneração, ainda vamos passar por dificuldades? Vamos, é uma escola. Como que funciona uma escola? Lições. Nós ainda temos de ir estudando e ir superando a nossa ignorância, ir nos desapegando do que é efêmero e ir aprendendo com o que é eterno. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas o que a gente precisa fazer? Tal qual aqueles alunos que levantam cedo, dormem tarde, estudam, querem aprender, querem ser melhores não só porque os seus pais estão bancando, mas porque os seus pais também estão ali se esforçando, dando o melhor para com eles, e eles também percebem que eles são seres humanos, que eles são, de alguma maneira, alguém que precisa fazer a diferença em sua própria vida.
E é isso que nós precisamos reconhecer. Eu sou um ser humano, filho de Deus, um espírito imortal, que estou aqui para fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas, independente das aflições pelas quais eu passo. Independente das dores pelas quais eu passo. E nós podemos ver que neste mundo tem pessoas muito abnegadas que passam por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, por tantas decepções, mas entenderam o que é de verdade ser feliz. E aí então, hoje eu coloquei um texto no grupo Sarau Fraterno, para aqueles que estão lá, vão lembrar que lá está escrito o que é ser feliz. Ser feliz é quando eu, independente das minhas dificuldades e aflições, aceito, me resigno, supero as minhas dificuldades e busco auxiliar o semelhante a superar as suas dificuldades também. E lá comenta uma coisa muito interessante, que nós podemos dar até o que nós não temos em nossa vida para o outro. Por exemplo, eu posso muito bem chegar na casa de alguém e trazer alegria, e trazer um abraço, uma conversa amiga. Estou trazendo alegria para aquela pessoa, mesmo que eu não tenha alguém que me trouxe isso lá em casa. Mesmo que eu não tenha essa alegria comigo, eu posso levar alegria para alguém. Mesmo que alguém não sorria para mim, que eu não tenho o sorriso de ninguém, eu posso chegar e dar o meu sorriso para alguém. Eu sempre tenho condições de auxiliar. Basta eu querer. E é por isso que eu separei. Eu pedi uma amiga minha para separar para mim aqui um item do livro Palavras de Vida Eterna. E então caiu no item Em torno da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Está muito fácil de entender essa passagem que Paulo vem nos dizer em Gálatas. Mas mesmo assim, eu vou clarear um pouquinho mais. Ela está nos dizendo, não useis a liberdade que nós temos de ir e vir, de estar neste mundo, de podermos interagir com as pessoas. Não usemos essa liberdade para levar vantagem em cima do outro, para prejudicar o outro, para sacanear o outro por causa das coisas do mundo. Antes disso, que nós possamos agir pelo amor, ao invés de agir dessa maneira, dando ocasião à carne, quer dizer, prejudicando, que nós possamos agir pelo amor, significa servindo, ajudando, auxiliando, alimentando, visitando, de alguma maneira, estando pelo outro. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o ser humano através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz tardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Vamos abrir um parênteses aqui. Louvemos a liberdade, sim, mas de estarmos pelos nossos pais, de estarmos pelos nossos cônjuges, de estarmos pelos nossos filhos, de estarmos por entes queridos, amigos, colegas de trabalho, de estarmos pela comunidade, de estarmos
de corpo e alma, para realmente fazer o bem a alguém, para realmente fazer a diferença no meio no qual eu estou. Porque é para isso que eu vim a essa terra. Eu vim aqui buscar de alguma maneira contribuir para que o meio no qual eu estou esteja um pouquinho melhor quando eu for embora. E, consequentemente, este um pouquinho melhor me fará melhor também. Porque o ser que busca auxiliar a comunidade na qual ele está, com as suas aptidões, com todo o seu esforço físico e moral, perante a sua família, perante a sua profissão, perante a sua cidade, perante o seu país e no mundo, essa pessoa que contribui no mundo, consequentemente, este mundo contribuiu para que esse espírito seja um pouco mais evoluído. Consequentemente, esse mundo contribuiu para que esse espírito esteja melhor em virtudes. Quando ele desencarna com mais virtudes. Consequentemente, ele deixa para trás os seus vícios. Essa é a bênção que essa escola nos dá. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo, sensatamente, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Ninguém na terra foi mais livre que o Divino Mestre, mas como aqui disse, que ele fez escravo dos desígnios superiores, quer dizer, ele foi submisso a Deus. Por isso que em todos os momentos ele dizia, ele é maior do que eu vim a trabalho dele, e preciso fazê-lo enquanto é dia. Eu e ele somos um, no sentido de nós comungamos com as mesmas ideias, nós queremos o bem para todos, para toda a comunidade. E aí então ele vem nos dizer, porém, ninguém chega a ele senão por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é por isso que o Cristo é o nosso modelo e guia da humanidade. Essa é a minha mensagem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por estarmos juntos, por podermos compartilhar este momento, este estudo, e de vocês me darem essa oportunidade de poder entender um pouquinho mais o Evangelho. Gostaria de deixar aqui um abraço e que todos nós tenhamos uma boa semana.